Começa agora o Questões, a ciência e o conhecimento de nossa região mais perto de você. No programa de hoje, vamos falar sobre drenagem urbana e de rodovias, um importante aspecto relacionado tanto à zona rural quanto à zona urbana, nossas casas e nossas ruas. Acompanhe agora no programa Questões. Com o decorrer do tempo, a ocupação do homem gerou grandes impactos no meio ambiente. Dessa forma, os ciclos e processos ambientais precisam ser considerados. Quando a gente pensa na drenagem urbana, o principal impacto é a impermeabilização do solo. Então, o que acontece na natureza, em qualquer ambiente não antropizado? A água vem, cai, infiltra no solo e ela vai sendo liberada devagarinho pelas nascentes. Então é o ciclo normal da água. Você tem uma chuva, ela infiltra no solo, o solo funciona como uma caixa d'água, onde essa água vai ficar armazenada e ela é liberada de um modo lento via as nascentes presentes no terreno. Com o processo de expansão das cidades, com a ocupação urbana, o primeiro impacto que se observa é o desmatamento, a remoção da cobertura vegetal, seguido pela conformação da topografia, pelos serviços de terraplenagem, que podem trazer erosão, consequentemente assoreamento. Depois vem mais pressão também sobre os recursos naturais, com a geração de esgoto, o efluente líquido, o resíduo sólido, que é o lixo, e outras fontes de poluição ambiental, com emissões atmosféricas, ruídos, uma série de outros resíduos também. Então, o que vai acontecer no caso do ambiente onde você tem grandes áreas antropizadas e, por isso, impermeabilizadas? Você não tem o ciclo da água, ele fica mais rápido. Então, em vez da água infiltrar no solo, ela escorre superficialmente. Então, você vai ter um volume maior de enchentes na época de chuva, mas, em compensação também, nas épocas de seca, você não tem água no solo para fornecer para as nascentes. Então, você quebra o ciclo que aconteceria na natureza. Então, quando você pensa na cidade, o que você teria que fazer, então, para impedir esse aumento tão grande de enchentes, e fazer com que a água infiltre no solo? Ter áreas permeáveis, você não impermeabilizar tanto o solo. O grande desenvolvimento urbano no Brasil ocorreu entre o final dos anos 60 até o final dos anos 90, quando o país passou de 55% para 76% de sua população na área urbana. Nos últimos anos, o aumento da população urbana ocorre principalmente na periferia das cidades, ocupando áreas de mananciais e de risco de inundação e de escorregamento. O planejamento, que na verdade durante muitos anos não teve, na expansão urbana, ela gera essa pressão no ambiente. Ou seja, quando você não tem uma forma mais consciente de ocupação e diretrizes específicas para você fazer essa ocupação, acaba que a cidade cresce de maneira desordenada, acaba que você cria uma impermeabilização, seja com asfaltamento, seja com pavimentação poliédrica exagerada, as próprias casas também muito impermeabilizadas, e nisso você acelera o ciclo da água, Na verdade, a gente percebe que chove a mesma quantidade, digamos assim, a gente não tem uma variação tão abrupta, uma variação normal, mas só que quando essa água cai na cidade, digamos assim, ela acelera, O asfalto, o concreto, a pavimentação acelera o ciclo. O homem antigo, que sem nenhuma técnica, sem nenhuma ferramenta, ele sabia até onde que as águas chegavam, e ele ocupava então uma área superior e usava aquela parte baixa apenas para o plantio dele. Hoje não é bem assim. Hoje as pessoas ocupam essa área inundável e isso aí posteriormente vai ocorrer problemas. As águas na natureza circulam e se transformam no interior das 3 unidades componentes de nosso planeta: a atmosfera, o solo e a hidrosfera, que são os rios, lagos e mares. A impermeabilização do solo e a canalização dos fluxos d'água, resultantes da expansão da infraestrutura urbana, promovem vários impactos sobre o território. 60% a 70% da área da água precipitada, ela fica retida ou infiltra. A partir do momento que você impermeabiliza, asfalta, principalmente asfalto, que é uma burrice nas cidades asfaltar,
uma burrice, vamos por partes, não os principais corredores, mas as ruas de menor volume de tráfego, não deveria ser pavimentado, você passa essa taxa de 0,30, ou seja, 70% sendo retida, infiltrando, e 30% escoando, você passa para 70%, 90%. Então não tem sistema de drenagem que aguenta se você não prever isso, não planejar isso. E não é só isso não, porque mesmo que você tenha um bom sistema de drenagem local, cada vez mais você está encaminhando a água mais rápido para o curso da água. Então tudo isso tem que ser pensado de uma forma conjunta e as consequências é o que nós vemos a cada período de chuvas, inundação, morte, etc. A drenagem da água das chuvas ou escoamento de água nas vias públicas afeta a vida de todos. Um sistema de drenagem eficiente pode não somente evitar impactos ambientais, mas também proteger vidas. Quando se transforma uma área com características rurais para uma área urbana, né, como eu disse anteriormente, nós fazemos inicialmente a conformação topográfica. Nós mudamos o relevo. Aquele relevo que a natureza levou milhões de anos para encontrar a forma mais estável, o homem chega e diz, olha, não é assim que é legal não. Vamos fazer uma área plana aqui, vamos fazer uma rua descendo de lá, a gente modifica o relevo todo. Modifica a cobertura também do terreno, onde tinha floresta, vira estrada, onde tinha um rio, a gente faz uma casa, modifica todo o sistema de drenagem natural e isso cobra seu preço. Por isso que nós vemos essa quantidade de problemas com enchentes, inundações, principalmente nas grandes cidades. Por quê? Na época em que a maioria das ocupações ocorreram, né, início da década de 70 principalmente, não se tinha cuidado com isso. Se ocupava áreas onde não se poderia ocupar, não se fazia projetos de drenagem pluvial adequadamente e hoje a gente paga o preço por isso. A drenagem urbana e drenagem rural vão ter funções diferentes. Então, a drenagem, quando você pensa no sistema agropecuário, na agricultura, seria aquela de você tirar o excesso de água de um solo que já mantém um volume grande, já é um solo mais encharcado para permitir o uso agrícola dele. Então, você tem regiões de brejo, regiões mais pantanosas, então a drenagem teria a função de retirar esse excesso de água e para permitir o uso desse solo de modo agrícola. No caso da drenagem urbana, não. A intenção é o quê? É coletar essa água de chuva que caiu, que ela não infiltrou no solo porque o solo está impermeabilizado e levar ela para algum lugar que ela não cause dano para a estrutura urbana ali do município. O serviço de drenagem pluvial urbana é um dos 4 serviços de saneamento. Nós temos esgoto, lixo, água potável e drenagem. Drenagem desses 4 serviços, ele é o que é mais deixado de lado, porque ele é o mais caro, né? Então nós temos diversas cidades com várias regiões que precisariam ter sistemas de drenagem pluvial e não tem. Ou quando tem, ele é subdimensionado, é menor do que precisaria ter. E isso aí vai trazer inundação, a água subindo no passeio, invadindo comércios, residências, e pode trazer até risco de vida para as populações. O Questões vai para o intervalo e volta daqui a pouco, falando mais sobre drenagem urbana e de rodovias. No próximo bloco, acompanhe a importância do projeto para o desenvolvimento de sistemas de drenagem eficientes. Não saia daí! Os 8 anos de trabalho fizeram da Voice Formaturas uma empresa nacionalmente reconhecida. A competência e a seriedade são a base desse sucesso. Hoje, a Voice Formaturas, além de organizar bailes, tem estúdio próprio de fotografia, produz seus álbuns e faz os seus convites. A Voice Formaturas. Grandes conquistas, grandes eventos. O projeto é uma das etapas mais importantes para a implantação de um sistema de drenagem urbana e de rodovias. Nesse sentido, é necessário reconhecer essa fase para se atender adequadamente à população no futuro. Você, quando constrói uma cidade, quando a cidade surge, cresce, modifica todo o sistema de drenagem natural. Você precisa substituir esse sistema por um sistema de drenagem artificial para levar a água da chuva embora.
né? E principalmente porque a gente tem muita impermeabilização na cidade. Então aquela parcela da água que antes infiltrava no solo, não vai infiltrar mais, porque você tem asfalto, tem concreto. Então você precisa levar essa água embora, precisa ter um sistema de drenagem que seja dimensionado de acordo com a necessidade das precipitações. O que nós vemos muitas vezes é a ausência desse sistema de drenagem e muitas vezes ele subdimensionado, então ele não suporta a chuva que ele deveria suportar. Quando a gente pensa num sistema de drenagem, o mais importante é o projeto. Agora, o projeto ele só vai ser realmente condizente com a realidade se os parâmetros que eu usei para fazer os cálculos, eles são condizentes. Então, não tem como fazer um projeto de drenagem urbana se eu não tenho os parâmetros de que áreas são infiltradas, qual a bacia de captação, qual que é a área impermeabilizada dessa bacia ou não, para onde vai escorrer essa água. Então eu tenho que ter uma série de parâmetros, volume de chuva, uma série de parâmetros para fazer o projeto. Todo parcelamento do solo, todo novo loteamento, ele precisa ser dotado de toda a infraestrutura. Nessa infraestrutura está incluído a drenagem pluvial. Então, para você aprovar um projeto hoje, na maioria das prefeituras, você precisa fazer o projeto e executar o projeto de drenagem pluvial. O que acontece é o seguinte, que ao longo de décadas, isso não era exigido. Então, a gente tem um passivo antigo acumulado. Muitos e muitos bairros que foram aprovados, os lotes vendidos sem a drenagem pluvial. Aí o poder público chega e tem que fazer, porque está trazendo transtornos para a população. E são obras caras. E na maioria das vezes o poder público não tem os recursos financeiros para fazer. E tem outro problema também. Alguns locais, principalmente na região central das cidades, tecnicamente já é difícil. Nós temos córregos canalizados por baixo de prédios, de edifícios de 20 andares, por exemplo. Como é que você vai fazer um sistema de drenagem novo ali? Não tem mais jeito, né? Então nós temos diversas situações que não tem como remediar. Você vai ter que conviver com aquele problema por anos e anos, por questões técnicas e econômicas, principalmente. A impermeabilização do solo, redes de drenagem de esgoto insuficientes, resíduos sólidos ou lixo e o desmatamento estão entre as causas dos principais problemas que ocorrem com as chuvas. O planejamento e o projeto dos sistemas de drenagem é uma fase importante para se constituir uma rede eficiente e eficaz. Bom, o projeto é onde começa tudo, né? O projeto você está concebendo todo o sistema, planejando e concebendo. Se você não conceber ele bem, mesmo que você construa bem e tenha uma boa manutenção, você terá problemas dentro do seu sistema de drenagem. Então o projeto é muito importante. O projeto é uma parte do processo onde você não tem como acelerar. Você tem que gastar tempo e tem que investir mais dinheiro em projeto. Depois de implantados, para se ampliar os sistemas de drenagem em funcionamento, são necessários investimentos expressivos. Contudo, a partir da interação do homem com o meio ambiente, também é possível se diminuir os impactos causados pelas chuvas e facilitar a drenagem nas cidades e rodovias. O sistema em si de drenagem ele não tem muito o que fazer. Na verdade, ele vai captar água e vai destinar ela num curso da água, né? O que a gente vai fazer sim da interação do homem com a cidade, com o seu meio ambiente. Quer dizer, promovendo essa desaceleração. Ou seja, eu na minha casa, você na sua, no seu prédio, no seu apartamento, a gente consegue ter esse amortecimento, né? E além disso aí vai a cidade também promovendo a arborização, promovendo praças com maior permeabilidade, né? Evitando esse uso abusivo do asfalto, né? Hoje existem pavimentos intertravados porosos, por exemplo, que esse pavimento ele consegue absorver água sem criar essa aceleração violenta dessa água, né? Um dos projetos de pesquisa do curso de Engenharia Civil da FUNED-UENG trabalha com a aplicação de materiais recicláveis para o uso, por exemplo, em pavimentação de ruas. Nós temos aqui na universidade um projeto de pesquisa, inclusive, que fala disso, pavimentos intertravados porosos, utilizando inclusive materiais reciclados. Ou seja, a gente usa entulho de construção civil para produzir esses pavimentos poliédricos. Eu ganho duas vezes. Eu ganho um material barato, econômico, que está utilizando um material reciclado, né, de construção,
eu ganho também na utilização desse material, que é um material poroso e que não vai causar esse impacto dessa água sendo acelerada para o curso d'água, né? E só um detalhe, para o curso d'água isso também é terrível. Quando você chega a esse volume abrupto de água no curso d'água, geralmente você começa o quê? A estragar as margens do rio. Então você começa a destruir a margem e aí você tem o assoreamento do fundo do rio e o alargamento da calha do rio. Ou seja, só vai piorando a situação. Um sistema de drenagem pluvial, ele se subdivide em microdrenagem, que é você levar a água da chuva até o curso d'água mais próximo, e macrodrenagem, quando você canaliza um curso d'água. O sistema de microdrenagem na cidade, ele é constituído pela rua, com a sua declividade para as sarjetas e, quando necessário, as bocas de lobo que conduzem para as galerias pluviais. Então não é toda rua que precisa ter boca de lobo. Você faz um cálculo de engenharia e verifica a capacidade de transporte de água das sarjetas. Se essa capacidade for ultrapassada, você tem que fazer uma boca de lobo e uma condução subterrânea, né? Então não é toda rua que precisa ter boca de lobo. Sarjeta e declividade na rua jogando para a sarjeta, toda rua precisa ter. Aí a rua tem que ser pavimentada. A gente entra no outro problema que tem várias e várias ruas que não são pavimentadas, né? E tudo feito com critérios de engenharia dimensionados de acordo com a chuva de projeto, que pode ser de 25 anos, 30 anos, dependendo do sistema. Sistema de drenagem urbana não adianta, o trabalho é hoje, é amanhã, é depois, você tem a época da seca, que você tem que ir lá limpar o sistema de drenagem, na época de chuva você tem que acompanhar e dar manutenção. Então são coisas que você tem que estar sempre acompanhando e fazendo, é o processo que é o mais... Você tem a obra... Você tem estrutura, que é a obra de drenagem urbana, mas ela precisa da manutenção, que seria o processo constante ali. E isso não adianta. Todo ano vai ter o mesmo processo. Esse ano eu tenho que limpar os bueiros, no ano que vem eu tenho que limpar de novo, no outro ano eu tenho que limpar de novo. E o que nós estamos vendo com relação às administrações, principalmente municipais, é que esse fazer do dia a dia está sendo deixado de lado. O Questões vai para mais um intervalo e volta daqui a pouco, falando mais sobre drenagem urbana e de rodovias. No próximo bloco, saiba quais são os principais problemas relacionados aos sistemas de drenagem e quais são as inovações e propostas para essa área. Acompanhe. Na minha história pessoal, né, ser professor é algo que eu gosto muito. Eu estou dentro da escola de manhã, à tarde e à noite, há mais de 30 anos, desenvolvendo um trabalho que eu acredito, contribuindo com a formação de pessoas. Aqui na FUNED UENG, aprendi, construí a minha história enquanto profissional e hoje atuo nesta instituição há 8 anos, fazendo parte de um corpo docente que prepara professores para atuar. Sou professora em outros espaços também, o que me traz uma formação que me garante uma melhor atuação na FUNED. Ser professor, para mim, é vital. Eu respiro isso, eu transpiro isso todos os dias da minha vida. Os sistemas de drenagem da maioria dos municípios brasileiros foram implantados há décadas. Sua expansão e adequação ao crescimento das cidades é uma realidade atual. Nós temos duas situações. Sempre que vai se aprovar um novo loteamento, um novo parcelamento do solo, tem que ser aprovado junto o projeto do arruamento, o projeto de drenagem pluvial. Então, situações de conflito de drenagem não podem existir, tem que estar tudo previsto no projeto. A questão é, nós temos uma enormidade de parcelamentos do solo que foram executados há vários anos e não tinha projeto de drenagem. Então você tem diversos problemas locais que você tem que estudar cada um deles e propor solução. E já vou adiantando, essas soluções não são baratas. Mas você tem o quê? Principalmente questões de estradas rurais,
que ela vai causar erosão, um sistema de drenagem mal feito, né? Então são nessas obras. Então que aí você teria, no estrada rural, o ideal é que você tenha o boroamento dela, a retirada do excesso de água pelas laterais, para evitar ela correr muito tempo enxurrada ali, causar erosão, construir as barraginhas para isso, ter a manutenção adequada. Então, o principal problema na área rural não é nem tanto inundação, tudo, mas principalmente a erosão que ela causa. E com isso, assoreamento de rios e outras coisas. Na área urbana, é inundação. É a questão na época da chuva, chuvas intensas, essa água não consegue ser retirada de áreas ocupadas pelas pessoas, e há um aumento dos casos de inundação, casos em que há danos materiais para carros, coloca em risco pessoas. Quando não se tem uma drenagem pluvial, ela é feita de forma inadequada, os problemas são muitos. Vão desde a água que entra no comércio de uma pessoa, causando um transtorno no momento, entra numa residência causando um pequeno transtorno, pode estragar o pavimento, pode levar o asfalto embora, o calçamento, e pode ter consequências mais graves, né? Uma drenagem inadequada pode causar que um carro seja arrastado pela enxurrada. Isso é muito comum. Em parceria com a ArcelorMittal, o curso de Engenharia Civil da FUNED-UENG ofereceu o seminário de drenagem urbana e de rodovias no auditório do campus de Divinópolis. Além de proporcionar uma perspectiva ampla sobre o sistema de drenagem urbana e de rodovias, o objetivo do seminário foi realizar orientações e recomendações adequadas para as fases de elaboração de projetos de drenagem, construção das obras e manutenção do sistema. É essencial essa formação para os estudantes, né, que muitas vezes têm contato somente com a faculdade, com os professores, e veem profissionais do mercado trazer novidades, trazer a experiência das empresas que estão no mercado, de órgãos públicos como o DR, como a ArcelorMittal, trazendo as novidades e atualizando esses alunos que em breve, no decorrer de um ano, 2 anos, estarão engenheiros que estarão tocando as obras. Hoje nós tratamos especificamente da drenagem de rodovias, e a importância para a drenagem para a rodovia, ela é tanto o aspecto de segurança do usuário, redução de mortes, de acidentes, como também aumentar o tempo de vida útil da rodovia. Então a drenagem tem uma importância muito grande para a rodovia. Na área urbana também, né? Na área urbana a drenagem ela tem importância social e econômica para a cidade. Cria-se, né, aí um mercado de trabalho para a engenharia e, né, para as pessoas, e é um campo promissor. Participaram do evento estudantes e professores do curso de Engenharia Civil. Para a gente ter mais noção, né, como que funciona mesmo, porque a gente viu mais ou menos na prática também, né, querendo ou não, ele mostrou a prática para a gente, porque na teoria, na sala de aula, a gente aprende ali um projeto, que nem foi muito abordado no seminário, que não somente o projeto vai fazer a gente ter ideia do problema, da solução desse problema, né? Para se expandir e adequar os sistemas de drenagem das cidades brasileiras, as inovações tecnológicas são fundamentais. A manutenção do sistema de drenagem, ela tem diversas frentes, né? Uma delas é a limpeza, a famosa limpeza de boca de lobo e limpeza de galerias, que a população, infelizmente, joga muito lixo. Então, as prefeituras municipais, elas costumam ter equipes para fazer essa limpeza de boca de lobo. E tem a manutenção também, de trocar boca de lobo, trocar tubulações que vão desgastando com o tempo, né? Então, não basta construir, você tem que dar manutenção também. Com relação à expansão, é aquela questão. Tem parcelamento do solo novo? Ele é aprovado se ele tiver o projeto e a execução da drenagem pluvial também. Tem que adequar o que existe, que já está, por causa dessas mudanças no uso e ocupação do solo, o que foi feito alguns anos atrás, há mais tempo, ele já está, vamos dizer assim, não atende, e acho que não é nem ampliação, é realmente criar um sistema de drenagem urbana, que hoje ela é tão dispersa, tão fragmentada na cidade, você criar um modelo de drenagem urbana tem que envolver a cidade como toda, tem que ter uma visão sistêmica da cidade. Como vai coletar a água nas áreas mais altas, levar ela para os pontos mais baixos sem causar dano e dali retirar ela da cidade sem causar dano. Então esse é praticamente você voltar
pegar a cidade e pensar o sistema de drenagem dela quase que do zero. O Questões termina aqui. Agradecemos a sua participação nesse programa, em que conhecemos mais sobre a drenagem urbana e de rodovias. Quer saber mais informações sobre esse tema ou sobre quaisquer outros temas? Entre em contato conosco. O e-mail do programa é questões@funed.edu.br. Entre em contato também pelas redes sociais, pelo Twitter e pelo Facebook. O programa Questões vai ao ar todas as terças-feiras, sempre aqui, na TV Alterosa.